Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou. Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento, então eu não soube acomodar dentro de mim, porque quando eu sou criança eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro, eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença, na hora que nós vamos viver essa organização, a gente ser movido pelo sentimento de gratidão, que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento. Essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida. Ou então eu posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho, reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, o arrependimento me proporciona novas oportunidades. A partir dele eu posso corrigir o presente. Nunca a culpa nos faz voltar para o passado que a gente não modifica. O arrependimento nos faz prestar atenção no presente que agora está diante de mim e que pode receber a minha intervenção. Eu estava pensando de como, no momento em que eu sou grato, eu chego à conclusão de que a vida foi como poderia ter sido mesmo. Eu não tinha as forças para ser forte naquele momento, eu não tinha sabedoria para escolher melhor. Então, à medida que eu vou reconciliando isso dentro de mim, que eu vou derramando a água do perdão sobre isso, né? Existe uma expressão bonita na mística que são as abluções, que são os mergulhos que nós fazemos das nossas realidades na graça de Deus, na crença, a crença que você tiver nesse sagrado que lhe habita. A gente vai ficando cada vez mais leve. Então olho para o que eu vivi e sou grato. Sou grato por tudo. Eu fico pensando, minha gente, se eu tivesse sido privado de todas as situações que me fizeram sofrer, certamente eu não teria alcançado nem 20% do que eu já alcancei de mim. Claro que eu estou longe de ser, de estar na minha melhor versão, mas aquilo que eu já alcancei de mim hoje me permite ser um homem feliz. E tudo isso é porque, de alguma forma, eu agradeci. Tive uma vida muito difícil, tenho até hoje, mas não reclamo não. Eu sou grato pela vida, por tudo aquilo que eu já consegui viver, por tudo aquilo que eu tenho hoje. Essa gratidão com a vida eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi, assim, na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até num primeiro momento se aproximam dela porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é,
Eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante das emoções. Ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como a minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste, e depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo, acho que quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos. E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque na verdade esse é o grande... É o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar com vitimismo. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer, Dona Vida, a senhora não me deve nada, tá tudo certo. Vamos continuar porque tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que nessa semana de Páscoa você tenha a disposição interior de mergulhar em você, identificar o que está morto e o que precisa receber o sopro de uma vida nova. Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida sem muita reflexão. Eu falo muito isso, né? Nós somos muito mais reativos do que reflexivos. E é justamente a reflexão que nos faz compreender ou perceber aquilo que nós estamos errando. Não há uma outra forma de você identificar na sua vida se você está acertando com você, com os outros, ou se você está errando, a não ser refletindo. Que é justamente a oportunidade que você tem de jogar o olhar para dentro. O livro começa falando justamente disso. Em algum momento da nossa vida, a gente desaprende de olhar para dentro. Eu aprendi muito isso peregrinando. Minha amiga Fabiana sempre falava isso, que o peregrino é aquele que anda de fora, mas que também tem que andar por dentro. Os lugares por onde eu passo me sugerem entrar dentro de mim. E é verdade. Quando eu entro dentro de mim, eu tenho contato com as minhas verdades, com aquilo que às vezes está inconsciente em mim, eu não sei, mas acaba provocando reações na minha vida, porque o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é extremamente atuante em nós. Eu tenho atitudes hoje que estão muito ligadas ao meu passado, e são inconscientes os motivos que me fazem agir assim ou assado. Claro, acessar o inconsciente é um assunto difícil de ser tratado aqui. Como podemos fazer isso? As terapias podem nos ajudar, mas eu preciso ter um modo de viver que seja terapêutico. Eu preciso ser também meu analista. Você precisa ser seu. Porque senão a gente fica vivendo sem saber exatamente quem somos, o que podemos, o que queremos. Quantas pessoas eu encontro pela vida que estão vivendo uma vida que não querem e às vezes estão infelizes porque nem sabem que não é essa vida que elas querem. Se acostumaram a ela, se adaptaram a ela. E o livro é justamente uma reflexão sobre isso. Eu coloco 2 personagens porque é romanceado. Então é um homem que está se preparando para ir trabalhar e de repente ele percebe que tem uma criança dentro do quarto. E como ele já está no estado de arrebatamento, ele não problematiza o fato de ter uma criança dentro do quarto dele. E ele começa a estabelecer um diálogo com ela, com essa criança, que é uma menina, que começa a fazer algumas perguntas para ele. Uma pergunta simples, né? O que você enxerga quando você se olha no espelho? E ele responde muito praticamente, meu corpo, né? Ela, mas o que tem além de tudo isso? E pronto, aí começa uma conversa muito interessante, que é um diálogo do homem com a consciência. A consciência é uma menina, uma criança, e eu quis dar esse simbolismo porque geralmente, quando nós acessamos a nossa criança, lá não existe muito disfarce. Nós somos muito verdadeiros quando somos criança. E depois, à medida que a gente vai ficando educado, a gente costuma soterrar muitas das nossas verdades para que a gente... Então, às vezes, nesse processo de adaptação, para a gente ser aceito,
nós abrimos mão de quem somos. E aí passamos uma vida inteira fazendo coisas para as quais a gente não foi feito, estabelecendo relacionamentos que não agregam. E esse homem vivia justamente isso, trabalhava demais, já não tinha nem tanto tempo pela frente, porque chega um momento da vida em que a gente tem mais passado do que temos de futuro. E ele precisava se fazer essa pergunta: como é que ele gostaria de gastar este restante de vida que ele tinha? Não é justo a gente olhar para o tempo que a gente tem e nem saber quanto tempo a gente tem, sabendo que nós vamos desperdiçar aí mais 2, 3, 4 anos numa situação que a gente sabe que não é pra gente, que não nos faz felizes, que não nos realiza. E aí esse homem se encoraja a ir conversando com essa menina ao longo do livro, claro, num primeiro momento cheio de resistência, porque todos nós não gostamos de ser desafiados quando nós identificamos que não estamos coerentes. A incoerência é um desconforto. E aí, à medida que eles vão conversando, o diálogo vai abrindo a mente dele e ele vai entrando dentro dele, fazendo essa viagem interior que eu falava no início. Tão necessária, minha gente. A qualidade da nossa vida depende do quanto a gente se conhece. E é bonito porque quanto mais eu me conheço, mais eu encontro Deus que está em mim. O encontro de Jesus com a samaritana me fala justamente disso. Ele diz para ela: chegará um momento que não será aqui, nem ali, nem acolá que você vai encontrar-se com Deus. Mas é quando você viver e estiver em espírito e verdade. Isso é, quando você estiver em você, ali você terá a oportunidade de estar em Deus. E quando a gente está em Deus, os equívocos caem por terra. Porque eu acredito que a espiritualidade, a mística, ela justamente se presta a esse papel. Em nos fazer viver em nós. Conscientes, cada vez mais conscientes. Acho que a maturidade é isso, minha gente. É a capacidade de perceber o que nos envolve, a vida que nós estamos vivendo e ter liberdade de decidir se nós queremos ou não continuar assim. Boa oportunidade que a gente tem de proporcionar-nos mesmo essa proeza de renascer. Às vezes nós estamos tão necessitados de um sopro novo, de um novo ânimo, de uma nova forma de olhar. Eu gosto de viver para esclarecer. Eu gosto muito de cantar aquela música disparada. Eu vivo para consertar. Tudo aquilo que eu encontro de errado, eu gosto de ajudar a consertar. E fazer esse papel na vida das pessoas é muito, muito precioso. Saber que de alguma forma a minha palavra, a minha reflexão, aquilo que eu aprendi com Jesus, que faz parte da minha vida e que está tão integrado em mim, possa ajudar a libertar outras consciências também. Bem a sós, recobra teus cuidados já esquecidos, coloca ao colo o teu ser franzino, a tenra idade, os prados imaculados da divina infância, e conceda-te a delicada subversão de renascer. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce é no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho o meu esforço nessa história, tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história: ô padre, reza para mim. Não vou rezar, não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça: ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala, sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe. Ela está dizendo aqui: padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção.
Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas. Porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. No meu livro que eu vou lançar tem uma personagem interessante, que ela é ficcionada nas doenças. Ela adora ter doença. O sonho da vida dela é ter um plano de saúde. A alegria dela é receber um exame em que ela está precária. A alegria dela é contar as doenças, a dor de cabeça que não passa, é a pedra na vesícula. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim. Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante. Dizem que tinham duas crianças brincando no gelo e de repente o lugar em que uma delas estava quebrou e ela caiu e ficou presa ali dentro. E a outra criança, num ímpeto de salvar aquela outra que estava ali dentro, quase morrendo já congelada, retirou o seu patins e começou a quebrar aquela outra parte lateral para que desse espaço para retirar o amiguinho que estava ali dentro. E com muito esforço aquela criança conseguiu. Milagrosamente, ela buscou uma força tão grande dentro dela, que ela conseguiu, mesmo não tendo força o suficiente para isso, ela conseguiu quebrar aquele gelo com o patins. E quando chegou o adulto, que viu a situação, não acreditou. E foram chegando outras pessoas, até que uma delas falou assim: como é que esse menino conseguiu quebrar esse gelo e retirar a outra criança que estava aí dentro? Aí o outro falou assim: é porque nenhum de nós estávamos aqui para dizer que ele não conseguia. E é interessante. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não vai dar certo não. Não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Eu não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Então, minha filha, às vezes, tudo está tão difícil. Não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós vamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. São poucos os profissionais que verdadeiramente estarão bem preparados para nos atender nos seus consultórios de advocacia, nos seus consultórios dentários, nos seus consultórios médicos, porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estou sendo pessimista? Não. É só você olhar para o jeito como estão vivendo os nossos universitários, a maneira como eles estão se preparando para a futura profissão. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional? Estude bem o que você está estudando.
Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. A maior preocupação minha que eu tenho como padre, minha gente, é a qualidade dos nossos padres nos dias de hoje. Você que é padre sabe muito bem o quanto que você é exigido nos dias de hoje. Você precisa ser um homem de sabedoria, você precisa ser um homem que estabeleça uma ponte com a cultura, com a sociedade. Não dá para você evangelizar do mesmo jeito que evangelizavam há 20 anos atrás, não dá. Nós precisamos correr atrás da qualidade. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela, é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes é ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo. A começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz. De ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos estão tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo. Investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse?
É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece. É igual aqui em Minas, naquele coador antigo, né, que a gente passava o café. O coador que era? Era um filtro de pano, feito pela nossa mãe, para que a gente pudesse tomar a parte do café que nos interessava. Porque vai jogar o pó dentro do café para você ver, para ver se você consegue tomar. Não dá. É preciso ter o filtro de pano, que a gente chama de coador, para que a gente fique com a parte boa do café. Muitas vezes nós não usamos esse filtro para perceber o que a gente se oferece. A gente vai causando uma intoxicação da alma, uma intoxicação da mente, uma intoxicação de tudo aquilo que nos gera. Aí você tem todos os significados: mente, coração, alma, espírito. A gente fica poluído. Por quê? Porque a vida, o mundo, as realidades que estão de fora, elas podem ser nocivas a nós. É claro que tem muita coisa boa de fora que vem nos ajudar, nessa consistência humana. Agora, se a gente não passa pelo filtro essas realidades, pode ser que a gente esteja tomando um café envenenado. Pode ser que a gente esteja provocando uma intoxicação dentro de nós, porque a gente não teve coragem de identificar, de colocar ali um filtro que nos ajudasse a ficar mais puros. O amor próprio é esse ponto de partida para que todo relacionamento seja saudável. Quem não se ama, quem não se cuida, quem não faz o dever de casa diário, de jogar amor dentro do coração, e essa é a ação de Deus, é justamente o que Deus faz no coração daquele filho que volta para pedir perdão ao pai. Ele precisou voltar a se amar. Ele precisou identificar que comer a lavagem dos porcos não era para ele. Engraçado, né? Você vê naquele rapaz a identidade que não havia sido totalmente perdida, que é quando ele lembra que ele tem pai. Isso é amor próprio. É o amor próprio que move o coração daquele rapaz ao identificar que aquela miséria, que aquele alimento imundo não era para ele. Minha gente, quantos de nós ficamos nos alimentando de sentimentos estragados que podem ser comparados à lavagem dos porcos? Quantas vezes eu encontro pessoas bonitas, nutridas, com relacionamentos precários, tóxicos, viciantes, aquele pseudo-amor, né? Aquele falso amor, que pode ser comparado a uma lavagem de porco. Aquele namoro que não é outra coisa senão um chiqueiro. Não há nada de puro naquilo. A pessoa se maltrata o tempo todo só para ter a companhia do leitão, né? Não, pelo amor de Deus, você merece muito mais. A pessoa só se recupera no momento em que ela olha para o espelho e vê a face desfigurada e diz para ela mesma: eu não mereço esse tratamento. Isso corrigiria tantas coisas dentro dos namoros, dentro das relações de casamento, porque também no casamento acontece isso. Quanto o marido tratando a esposa de maneira que vai expulsando o amor próprio dela, ou então é o amor próprio que foi expulso, que já permitiu aquele tratamento tão odioso. Namoro, casamento, relação entre amigos, nós precisamos ter muito cuidado para a gente não se acostumar ao alimento imundo. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não se acostumar com o precário e achar que ele é a única coisa que nós merecemos ter na vida. A gente merece muito mais. Merece no sentido de ver que há uma dignidade em mim, em você,
que não pode ser, nunca, em hipótese alguma, pode ser esquecida. Essa dignidade também chama-se amor próprio. E é através dela que Deus nos fala, que Deus nos chama, que Deus nos traz de volta. Reacenda o valor que você tem. Tenha consciência da grandiosidade que você representa diante de Deus. E trate-se. Trate-se da mesma forma como Ele te trata, com amor e com respeito. Eu gostaria, Padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Olha só que bonito, né? Falando isso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim, no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado, tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que você sabe, gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim? Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. E porque a gente sabe que mesmo que eu esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não. O amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer: eu preciso de você agora. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é a relação que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Esse é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso, porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim: "Tô aqui, viu?" A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Estou aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado?
Talvez quem ame nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser, não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail. Eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui. Só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados do nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode. Eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso? Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. Você, dentro de uma pertença religiosa, você tem várias pertenças religiosas. Primeiro, você é batizado. Você foi integrada numa comunidade. Lá na Bahia, não? Não, aqui Você não nasceu na Bahia, não? Assim, nasci em Salvador. Claro, fui integrada na Bahia. Sua é que primeira... você falou comunidade, eu já pensei na canção não. Mas é aí que eu vou chegar. Você tem uma primeira pertença religiosa, sim, que foi lá onde você foi batizada, fez primeira Igreja comunhão dos lá. Mares, fez Padre primeira Monfort, comunhão lá ou não? Lá na Igreja dos Salesianos. Você teve pessoas que tiveram uma participação importantíssima na sua vida naquele momento? Sim. De repente você mudou de lá, foi para onde? Na Bahia? Eu mudei depois de que eu tive a minha experiência com Deus, conheci a Canção Nova. Já veio para a Canção Nova? Em 91 eu fui a São Gonçalo dos Campos, a primeira casa de missão que a Canção Nova teve, depois a casa fechou. Vim para a Cachoeira Paulista. Agregou mais uma experiência religiosa, sim, na sua vida. Sim. Religiosamente você foi colocando camadas. Sim. Mas você quer o quê com tudo isso? É a riqueza da vida espiritual. Encontrar o Cristo. Oh, todos nós queremos estar inflados. Porque é tão bonito quando você pensa que o que é o Espírito? É o sopro. É aquilo que faz ficar em pé. É aquilo que vivifica. Então, o que é a vida espiritual? É você sentir no seu dia a dia que você está vivificado. Que apesar de todos os problemas que são próprios da nossa condição, porque a vida espiritual não nos livra dos problemas, a vida religiosa não nos livra dos problemas, mas ela nos possibilita olhar para essas situações, administrá-las com muita sabedoria. E eu experimentei isso na pele quando eu tive 3 abortos espontâneos, né? E como você estava falando no outro programa, a gente tem planos, né? Então, expectativas, né? E quando a gente perde um bebê, tudo parece que vai desaparecendo.
Só que a experiência de Deus nos faz renascer diante de um sofrimento. Você estava falando que a prensa no Getsemane, né, é a prensa que gera o azeite. O azeite. E aí eu fiquei pensando, a provação. Você já viu como é que chama isso? O lugar onde produz o azeite? Você já teve a oportunidade de ver? Não tive ainda. Os antigos, agora é claro, está tudo muito mais moderno, né? Mas antigamente era uma roda de pedra que ia passando por cima das olivas e amassando para que elas pudessem liberar o azeite. Sim. Então, você falava em relação à prensa. Eu ficava pensando, a provação ela funciona assim. O sofrimento ela funciona como essa prensa que retira de nós a constância, a paciência e depois constância. E o melhor fruto, né? O sofrimento, se ele é bem administrado, ele retira de você o melhor fruto. Constância, paciência, a bondade. Olhar as coisas com os olhos de Deus, leveza. Na ótica de Deus. É impressionante, Salete, quando um sofrimento bem administrado provoca leveza na vida de uma pessoa, todo mundo é beneficiado com isso, né? Porque não tem nada melhor do que você conviver com uma pessoa leve. Verdade. O sofrimento vem... Olha, eu sempre gosto de dizer isso. Se você quiser saber em que ponto dessa estrada você está, quando a gente fala de conversão, de vida espiritual, a pergunta é muito simples. O que você provoca no seu ambiente de trabalho quando você chega? O que você provoca na sua casa quando você entra dentro dela? O que você provoca no seu grupo de amigos quando você se senta? Ali a gente faz uma análise muito sincera, muito honesta de quantas anda a nossa conversão. A que velocidade? Eu provoco coisas boas quando chego? Ou eu provoco medo? Eu como chefe, eu sou chefe de algumas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo. Quantas vezes eu me sinto... Elas devem tremer de medo. Quantas... Não seja cruel. Quantas vezes eu me sinto incomodado em perceber que elas estão com medo de mim. Em outros momentos da minha vida, Deus me livre, era tudo que eu não queria. Mas eu provocava isso nelas. Eu experimento isso como mãe. Seu filho tem medo de você? Não, ou ele pula no meu colo e tem respeito, graças a Deus. Mas como mãe, a gente fica observando as reações do filho com relação a nós. Se eu estou sendo muito dura, se eu estou sendo muito solta com ele, se eu estou colocando limites excessivos para a idade dele. Não é? Então, tudo isso a gente tem que Porque você tem consciência que seu filho merece o seu melhor fruto. Exatamente. Agora, se você fosse uma mãe que não tivesse essa preocupação, você iria oferecer ao seu filho qualquer coisa, qualquer sentimento. É tão sério isso, né? Olha, qual é o sentimento que eu ofereço aos meus quando eu chego em casa? Eles adoram ficar na mesa conversando para saber o que aconteceu comigo no dia. O que é que você viu, mãe? O que aconteceu, mãe? Esses dias foi muito engraçado, né? Estava eu, o Marcelo, eles no carro. E aí o Lucas chegou e falou assim, mãe, deixa eu na casa do Giovanni, deixa a Maria Luísa na casa da Tereza. Eu fiz, e eu e o seu pai, vamos para onde? Procura um lugar romântico para vocês ficarem. Isso significa que ele consegue identificar na minha vida e na vida do Marcelo o amor. Que existem momentos em que nós precisamos estar juntos. Esse romantismo, né? Procura um lugar romântico para você. É bonito? Eu achei lindo a conclusão que ele chegou. E também, uma vez no meu aniversário, nós estávamos rezando, Marcelo rezando por mim, Maria Luísa fazendo um agradecimento pelo dom da minha vida. Aí, quando chegou na vez dele, obrigado, Senhor, pela mãe que o Senhor me deu, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Viu? Um bom exercício de conversão é você fazer essa pergunta também. O melhor que Deus pode oferecer ao outro, Ele oferece através de nós. E é por isso que a nossa responsabilidade não pode ser negligenciada. Se eu tenho a oportunidade de ser seu pai,
Eu quero ser o melhor porque você merece esse melhor que Deus preparou para você através de mim. Então, se eu posso ser seu amigo, quero ser o melhor, porque quero ser o melhor do que Deus preparou para você. E aí você pode estender essa reflexão a todos os relacionamentos que você tem na vida. Até os relacionamentos de trabalho, né? Sou seu colega de trabalho e quero ser para você um colega de trabalho que esteja ao modelo do melhor que Deus quer que você tenha na vida. Porque quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós proclamamos a fé no seu amor por nós, outra coisa nós não estamos fazendo senão dar a Ele esse crédito, sabe? Você acreditar de verdade que o amor de Deus por você se manifesta em coisas boas. Até mesmo numa palavra que nos repreende, porque isso faz parte. Quando eu quero o melhor de Deus para a minha vida através de um amigo, eu estou abrindo a possibilidade de ouvir dele a verdade que eu preciso ouvir. Palavra que me cura, que cura em mim uma arrogância, que cura em mim uma mentira, que cura em mim uma infidelidade, que tem o poder de acender na minha consciência para que eu possa olhar com mais amplitude para a estrutura da minha vida. Sim, porque quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque faz parte do seu amor o querer a minha superação. E muitas vezes a superação, a mudança, só me chega depois de uma correção. Então, quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós acreditamos que esse amor educa. Hoje nós estamos recebendo aqui minha querida amiga Salete Ferreira, e a gente vai para um rápido intervalo, vamos comer um pedaço de bolo de laranja, que ela não trouxe, e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Por que você não trouxe bolo? Porque não tem bolo. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga, você que nos assiste, que manda a sua história, que pede seu aconselhamento. Embora, Salete, eu falo pouco aqui dos papeizinhos. Não tem problema não, né? Não. Porque às vezes a prosa é boa. tá tudo perdoado, tá tudo perdoado. Olha, eu gostaria de apresentar a vocês o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com orquestra, um trabalho muito bonito, com a participação da Elba Ramalho, da Fafá, do Fagner e da Luci Alves. Só não teve de Salete porque ela não quis ir participar. Nós temos 3 versões do produto, que é esse DVD sim, esse CD com parte do show e esse kit que é, vou abrir aqui para vocês verem, tem tudo dentro dele. Tem até minha certidão de nascimento aqui, Salete. É o DVD. Pode? É o DVD, os 2 CDs ao vivo. Aqui tem o show completo. Tem alguns postais para você presentear sua tia, sua vizinha, sua avó. Você pode comprar esse produto aqui, através do 0 Operadora 12 31 86 2600, e você ajuda a manter essa obra, porque a Canção Nova tem esse trabalho belíssimo de evangelização, que é mantido através de sócios, porque aqui não existe intervalo comercial, você já observou, é pela doação dos sócios e também pela venda dos produtos. E nós temos a alegria de lançar também, na verdade é um relançamento, agora em parceria com a editora Planeta, do livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, essa nova edição que está muito bonita, que inclusive vou lançar na Bienal de Belo Horizonte agora sexta-feira. Também aqui através do telefone 0 Operadora 12 31 86 2600, você pode comprar tanto o DVD quanto esse livro para a sua formação pessoal. Quero convidar também você quer ir para a Terra Santa comigo. Nós vamos agora no dia 8 de maio. Nós vamos ter uma oportunidade de viver uma experiência belíssima, além de passar pelos lugares santos. Vamos viver Pentecostes em Jerusalém. Você já fez isso? Olha, hoje o Sapo fez Sapo? O Sapo fez eu Aqui, prometer ao vivo, falou ao vivo. Você conversa com sapos? Claro. Você é uma princesa? Então. Fala quem é o sapo, que às vezes o meu público não sabe. Olha, quem é o sapo. Sapo é uma pessoa, gente. Ela fala é um músico.
Meu irmão de comunidade. Queridíssimo, Da talentosíssimo. Canção Nova, que me acompanha em todas as missões que eu vou. Senão o povo vai achar que você fala com duendes, com fadas. Imagina, hoje o sapo me falou de O nome manhã. dele é Sebastião. É. Ele disse que o nome dele não é Sebastião. O nome dele é Sapo e o apelido é Sebastião. Que ele é o único sapo que fala. Inclusive no seu CD eu tava vendo participações especiais, Paulinho e Sapo. Quem não sabe, né, fica pensando que você levou um sapo para cantar. Então o Sapo hoje fez eu dizer ao vivo que o ano que vem... Eu não levo você, eu não lhe convido para ir na minha equipe. Não, eu não vou mesmo. Eu jamais lhe convidaria. Não, eu jamais aceitarei. Então estamos certos. Então. E se eu te encontrar lá, eu finjo que não lhe conheço. Eu também. Se eu te encontrar pelas ruas de Jerusalém, vou passar, fingir que não sei quem é. Duvido. Aí o ano que vem eu vou, se Deus quiser. Não consegue ir esse ano? Não, esse ano eu não consigo ir. Pois é, se você quiser ir conosco, além de viver a peregrinação pelos lugares santos, viver essa belíssima oportunidade de estarmos em Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Sei que está em cima da hora, mas às vezes você ainda tem condições de se organizar, de ir conosco, de viver esses momentos tão especiais na terra de Jesus. E nós também temos, para você se programar com mais antecedência, no dia 18 de outubro nós embarcaremos para uma peregrinação muito especial pela Polônia, República Tcheca e Alemanha. Serão 13 dias e o tema principal dessa viagem será justamente a Festa da Misericórdia. Iremos na Polônia. Não, você também não está convidada, não precisa me olhar com esses olhos. Eu também não vou. Nós iremos viver, imagina, no ano da misericórdia, viver a experiência belíssima de estarmos no Santuário das Misericórdias. Que lindo, reze Quem por sabe, mim. se você se comportar, a gente convida você para estar com a gente. Querida, esse CD seu você lançou quando? Em Pentecostes, no ano passado, né? Com o título Deus Sabe o que é Melhor. Quem não sabe somos nós, né? É uma maneira simples, né, de falar da onisciência de Deus. Esse Deus que sabe tudo, que vê tudo, conhece tudo. A palavra ainda não chegou à nossa boca, Deus já conhece. E não precisa de muita explicação, não é? Isso faz cair por terra tantas pretensões nossas, né? Então, simplifica tudo. Sim, tudo. Eu me lembro que quando eu fiz o refrão, eu me senti tomada por uma paz muito grande. Vou levantar para pegar um outro negócio aqui, tá? Isso. Pode levantar. Ele é inquieto assim mesmo, gente. Não, que eu vou te contar uma historinha, depois eu vou comentar. Tá. Daí... Não inclui sapos e gnomos, não. São pessoas reais. Daí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida, não é? O estar na Canção Nova, os pais que tenho, os irmãos que tenho, os irmãos da comunidade que eu tenho, o meu fundador. Depois comecei a refletir sobre o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, o lugar que eu estou. Nada eu escolhi, a não ser o marido. Nada eu escolhi. Deus me ajudou a escolher, né? Padre Fábio, eu não gostaria de ser identificada. Identifique, por gentileza, somente a minha dor. Moro no interior de São Paulo, sou jornalista, especialista em comunicação e comecei a ter uma vida na igreja mais ou menos 2 anos atrás, época em que conheci o seu trabalho. Assistir ao programa Direção Espiritual foi uma experiência que me fez não só mudar a minha vida, mas também me impulsionou a trabalhar de forma voluntária na igreja. A comunidade onde frequento, padre, é a mesma onde minha mãe sempre frequentou. Eu nunca havia participado de nada anteriormente, nem crismada eu ainda fui. Padre, o que me ocorre é que diante de tudo que Deus fez em meu coração, eu quis integrar a igreja com o específico de minha profissão. Procurei o padre da paróquia, propus ajudar na pastoral da comunicação, afinal é o que sei fazer e graças a Deus sou muito competente na minha área. Tudo começou muito bem.
Fui bem acolhida pelo padre, por alguns membros da comunidade, e em pouco mais de 6 meses estávamos a todo vapor com o novo trabalho. Consegui pessoas de minha área que também não participavam e que se juntaram a nós. Juntos criamos, com a comunidade, um jornal paroquial, incrementamos o sistema de som da igreja e até sistema audiovisual instalamos dentro da igreja. Nossas iniciativas não pararam por aí. Diante das novidades, um grupo se entusiasmou a criar um grupo de teatro, e na missa da juventude havia sempre um algo a mais preparado por eles. Durante 1 ano e 2 meses não pensei em outra coisa. Estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo. Poder levar minha competência para o serviço de Deus estava me realizando profundamente. Tudo estava indo muito bem, até o dia em que o padre me chamou e disse que eu deveria deixar a pastoral. Disse que havia recebido muitas reclamações porque eu havia provocado muitos ciúmes em pessoas que estavam há mais tempo com ele na igreja. Padre, eu não podia acreditar no que eu ouvia. Pedi a ele que me explicasse um pouco mais o que ele me falava, e foi então que ele me apresentou uma infinidade de e-mails anônimos que diziam coisas terríveis sobre mim. Acusações, mentiras, absurdos sobre minha conduta. Padre Fábio, confesso que não sou santa. Luto para ser, mas ainda não sou. Mas posso jurar por tudo que é mais sagrado nessa vida, que nada do que aqueles e-mails diziam era verdade. Estou desolada, padre. Estou me sentindo traída. Eu que sempre trabalhei em meios competitivos, onde a regra é vencer o adversário, confesso que ainda não havia experimentado tanta maldade como enfrentei nesta situação. A igreja, que foi o lugar em que pensei que me completaria, foi justamente o lugar da minha maior decepção, minha maior ferida. Desculpe-me, Padre Fábio, mas eu precisava lhe contar isso. Você foi o responsável pela minha conversão e, motivada por suas palavras, eu quis dar o meu melhor. Não se preocupe, eu não desisti de Jesus, mas da igreja eu estou me retirando. Quem sabe um dia eu descubra um lugar onde eu possa ajudar, um lugar onde as pessoas estejam verdadeiramente motivadas pelo Espírito de Jesus. Continuo por aqui, ouvindo o que o Senhor tem a me dizer. Sua diferença me encanta. Tenho medo que o Senhor também não sobreviva na igreja. Cuidado, há alguns cristãos que são mais perigosos que muitos ateus. Experimentei isso na minha carne. E não quero que o Senhor experimente também. Meu pai, confesso que eu tinha lido só o início. Eu não posso dizer o nome, né? Eu vou responder depois o e-mail. Agora eu fiquei assim, confesso que eu fiquei abalado. Desculpa, gente, eu não... Agora, por outro lado, é bom que a gente também, né, seja surpreendido por umas coisas assim. Essa expressão dela é muito dura, né? Há cristãos que são piores, mais perigosos do que muitos ateus. Minha gente, uma das coisas mais difíceis que eu encaro dentro do contexto religioso é quando a gente faz da religião um escudo para a gente se proteger e também um escudo para a gente agredir. Essa menina foi vítima de fofoca, né? Não tem outro nome, né? Essa menina foi vítima de inveja. Essa menina foi vítima de pessoas que articularam contra ela porque não suportaram que uma outra pessoa pudesse estar fazendo algum trabalho bom ali dentro. Que alguma pessoa pudesse, de repente, realizar uma obra. Isso não é novidade, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo. E é lamentável que isso aconteça e que de repente a gente se acostume com isso. A gente não pode continuar acostumando com isso. Eu confesso que como padre, às vezes eu vi, sobretudo no meu tempo de estudante, que foi uma época em que eu tive oportunidade de estar muito nos meios pastorais, hoje nem tanto, porque minha missão ficou muito diferente. Mas como nós esbarramos nesse espírito mesquinho, né? Como nós esbarramos em pessoas que se dizem de Deus, mas que são
capazes de algumas coisas, de algumas atitudes que definitivamente não são cristãs. Engraçado, ela falou ali, ela me fez pensar muito, porque você sabe, quanto maior é a vida pública de um homem, maior é o número de pessoas que amam, maior é o número de pessoas que odeiam. Engraçado, por exemplo, eu sou padre, eu tenho aí uns 6 anos que eu estou mais na mídia, que eu apareço mais, então eu multipliquei o número de pessoas que me amam e eu multipliquei também o número de pessoas que me detestam. Mas engraçado, essa menina me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha identificado isso. Os e-mails mais grosseiros, os e-mails que às vezes atentam contra o meu sacerdócio. Às vezes, gente, eu recebo e-mails de pessoas que colocam em questão o meu sacerdócio. Imagina isso. Eu sou ordenado pela igreja, pela mesma igreja que ele professa, né? Na mesma igreja em que ele professa a religião dele. Às vezes os e-mails atentam contra a minha integridade, atentam contra a minha pessoa, atentam contra a minha obra. E todas elas em nome de Deus. Eu nunca recebi uma afronta de um ateu, é verdade. Nunca recebi. Todos os discursos grosseiros que chegaram até mim através de e-mails anônimos ou e-mails assinados são pessoas que se colocam no muro e que se sentem melhores do que a gente. Em nome de Deus é por isso que se mata. E é por isso que o problema religioso no mundo hoje, o problema das guerras, é um problema religioso. Por isso que hoje o grande problema do mundo, ele passa pela compreensão que nós temos de Deus. Veja bem você que o Oriente vive disso. E o Oriente acaba sendo um perigo para o resto do mundo por causa da forma como eles compreendem o sagrado. Agora eu fico pensando, será que a minha inveja, o sentimento mais mesquinho que nós podemos ter na vida é inveja? Não há nada mais destruidor, minha gente, dentro da gente do que quando você inveja o outro. Quando você quer ser o outro. Quem inveja é isso. Você não suporta o sucesso do outro. Você não suporta a capacidade do outro. Aí você faz de tudo para destruir o outro, porque você tem essa ilusão que destruindo o outro, você resolve a sua inferioridade. Só que isso resolve até o momento que você encontra um outro que é melhor que você. Resolve até o momento em que você descobre que tem uma outra pessoa que tem uma competência melhor do que a sua. Aí você vai para destruir o outro também. Está vendo como a inveja é diabólica? Nós que trabalhamos na igreja, por exemplo, quando eu vejo um padre competente, qual que é o primeiro sentimento que me vem? A gente precisa ser honesto. Pode ser que o primeiro sentimento que nos ocorra é de inveja. Eu queria ser como aquele padre é, só que eu não tenho as mesmas competências que ele. Aí eu falo mal dele. Aí eu falo que ele não presta, que esse jeito não está certo, que ele é isso, que ele é aquilo. Enfim, eu começo a elencar uma série de coisas que eu preciso justificar a minha inveja. Então eu começo a criar um grupo também para ser contra ele. Quantas vezes na vida nós já descobrimos, já vivemos isso? Quantos amigos meus padres que eu já vi massacrados dentro das suas congregações por causa da inveja dos outros? Quantas pessoas não conseguiram sobreviver porque foram vítimas de calúnias, foram vítimas de inveja? E às vezes, gente, o sentimento que cria na pessoa é de tanta solidão que ela cai na vida mesmo. Padre precisa ter amigos, não pode, senão ele não dá conta de viver. Ah, mas ele tem defeito, mas todo mundo tem. E muitas vezes não é o outro que tem que mudar, não. Sou eu que tenho que articular melhor o meu jeito de ser gente, porque senão eu vou começar a criar histórias e histórias e histórias dos outros, sem ter um mínimo de fundamentação. Isso é pecado, isso é grave. Agora imagina, uma comunidade se junta, de repente nós temos ali uma jornalista qualificada, uma pessoa para dar qualidade à nossa pastoral da comunicação, que é uma das maiores fragilidades da igreja. Nós precisamos de comunicação. Nós precisamos de uma comunicação bem feita, nós precisamos de uma liturgia bem celebrada. E de repente, quando tem alguém dentro da comunidade que tem uma capacidade um pouquinho melhor do que a nossa, a gente se fecha e a gente começa a criar intriga, pelo amor de Deus. Onde é que está o espírito cristão? Se a gente se sente motivado a destruir o outro, porque a gente não suporta que o outro seja melhor do que nós,
Pelo amor de Deus, isso é diabólico. E nós fazemos isso em nome de Deus. E nós fazemos isso com cara de santo ainda. E nós assinamos esses e-mails ainda com fique em paz. Não, pelo amor de Deus, chega dessa hipocrisia. Nós não temos o direito de fazer nas nossas infelicidades, nas nossas frustrações, as nossas armas para destruir as pessoas que não são como nós. Porque o que tem de gente competente aí, dando a vida pelo Evangelho, o que tem de padre, gente, hoje, lá no interior do Mato Grosso, lá no interior do Maranhão, saindo, viajando distâncias imensas para ir celebrar uma missa para uma comunidade que às vezes tem 5, 6 pessoas. Eu tenho que me alegrar com isso, por saber que existem padres muito mais competentes do que eu, com um espírito missionário muito maior que o meu, que minha vida é fácil demais perto da deles. Que lá no interior, hoje, neste momento, quantos padres estão assistindo esse programa? Graças a Deus, eu sei que eu tenho a participação de muitos padres. Eu sei, meu irmão, o quanto que você sofre na sua pele muitas vezes, o quanto você muitas vezes é vítima de inveja, de pessoas que não aceitam que você seja capaz disso, disso ou daquilo. Mas sei que também que eu, que você, muitas vezes apontamos armas na direção dessas pessoas também. Minha gente, se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que Ele me dê um espírito de mansidão. Às vezes a gente perde a paciência, mas eu posso, do fundo do meu coração, eu posso abrir a minha caixa de e-mails e posso deixar você ver todos os e-mails. Eu não tenho lembrança de, em algum momento da minha vida, ter perdido o meu tempo para escrever um e-mail para atacar alguém, para falar mal de alguém. Sabe por quê? Eu não quero essa condenação para mim. Não queira para você também, não. Há tanta coisa bonita para você mandar. Se você não pode contribuir com o outro, saia, fique de fora. Se você não tem alguma coisa para agregar, fique de fora. É melhor a gente ficar fora do que entrar no círculo e estar condenado. Cuidado para aquela mancha de sangue, sabe? Não ficar tomando conta da sua testa. O sangue dos inocentes, às vezes, quantas pessoas vivem o martírio da fofoca porque a gente criou a história. Quantas pessoas vivem noites e noites sem dormir, angustiadas, com as mentiras que inventam, com as ameaças que criam, porque a gente criou tempo para isso. Às vezes nós tiramos um tempo da nossa vida para a gente sentar na frente do computador e escrever um e-mail desaforado. Para quê? Para machucar, para magoar uma pessoa que você nem conhece, para acusar de uma realidade que você nem sabe. Como é o caso dessa menina. Meu Deus, pensa que foram várias pessoas, ela mesma disse. Não foi um e-mail, foram vários. De repente é um espírito de porco que tem ali dentro, que vai minando os outros e vai motivando. Vamos jogar essa pessoa fora daqui. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso não é cristão. Se eu tenho alguma coisa a discordar de alguém, que eu saiba discutir o que eu discordo, mas as ideias das pessoas. É interessante isso, né? Há um escritor que fala que as pessoas inteligentes, elas discutem ideias. As pessoas ignorantes discutem as pessoas. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo falando das pessoas? Eu tenho todo o direito de não concordar com o conteúdo de muito pregador, mas eu não tenho o direito de colocar a índole daquele pregador no discurso, não tenho. Falar o que eu não sei, eu posso até dizer, olha, aquela pregação é frágil, aquela pessoa precisa estudar um pouco mais, aquela pessoa precisa trabalhar um pouquinho mais na qualidade do conteúdo da evangelização dela. Isso eu tenho o direito de falar para ela, falar para as pessoas interessadas, para que aquilo possa chegar. Agora, eu não tenho o direito de ficar falando dela sem conhecê-la. É tão injusto isso, dizer que uma pessoa não presta. Eu nem sei. Eu não choro com ela, eu não rio com ela, eu não passo os meus dias do lado dela. Que direito eu tenho de chegar e de dizer alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso dentro de nós. Porque muita gente vai deixar a igreja mesmo. Muita gente vai morrer antes da hora. Muita gente vai adoecer por causa de nós. Toda vez que nós optamos pela palavra maldita, toda vez que nós optamos pelo e-mail descompromissado com a verdade, a gente causa isso.
A gente causa esse estrago. Eu não creio que isso seja o que Deus quer de nós. Outro dia o Dom Carmo falou, meu bispo, ele disse uma coisa bonita lá na nossa transmissão da Canção Nova em Taubaté. Ele perguntou assim: todos os dias nós temos que perguntar para Deus, o que o Senhor ganha comigo? Bonito isso, né? O que Deus está ganhando com você? O que Deus está ganhando comigo? O que Deus está ganhando com você? E se tem uma coisa que precisa ficar diferente dentro de nós, é a nossa tolerância com as pessoas. A nossa capacidade de lidar com as diferenças, sem a gente precisar julgar as pessoas fora. Ninguém merece ser julgado fora. Ninguém merece ser caluniado. Ninguém merece ser alvo da nossa inveja. Você que é invejoso e que tem essa tendência de destruir os outros, pense nisso. Para quê? O que você ganha com isso? Satisfação de saber que o outro está destruído? Isso não melhora em nada o que você é. Ao invés de querer destruir o outro, queira construir a você mesmo. Você já deve ter me escutado falar que muitas vezes casais que perdem filhos, ao enfrentarem o luto, têm uma tendência muito grande a se separarem. É um risco muito grande os casais se separarem logo após a perda de um filho. Por quê? Por causa da diferença como sentem a dor. O homem tem uma maneira muito específica de sentir a dor. A mulher tem uma maneira muito específica de sentir aquela perda. Tudo bem, isso já é uma característica nossa, já faz parte das nossas diferenças. Você ainda acumula outra diferença, que é aquele ser humano, que é um homem, tem todas as características dele como homem e também as influências que ele recebeu para ser quem ele é. Diferente das influências que recebeu aquela criatura, a mulher, que tem uma história diferente daquele. Por acaso estão casados, mas eles não são iguais. A maneira como lidam com seus sofrimentos, com as suas dores, é muito diferente. E ali, muitas vezes, se estabelece uma sensação de estar só. Por isso, muitas vezes, a separação. Se estabelece um conflito que pode chegar à separação. É nessa hora que entram esses grupos de apoio. Entram esses grupos de apoio para dar ao casal, de diferente maneira, porque isso é interessante, é você identificar que, embora eles estejam vivendo a mesma dor, eles precisam de recursos diferentes. E esses recursos não são mágicos. Não sou eu que vou chegar lá e derramar todos esses recursos na cabeça da pessoa, porque eu sou o bonzão da boca. Não, esses grupos que estão lá para apoiar, não tem, eles não alimentam essa pretensão. A dor cura-se por si só. Ela é curada por si só. Na própria experiência de viver a partilha. É impressionante, minha gente, como num grupo de partilha, de pessoas que têm sofrimentos semelhantes, ali você inicia processos terapêuticos fantásticos. Então você que fica aí enfrentando o seu problema sozinho, sem contar ao outro, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir superar esse problema. A partir do momento que você abre a porta da sua casa e fala, eu vou procurar um grupo de apoio, e aqui nós demos, Dona Lurdinha dá os exemplos, né? O Al-Anon, o Amor Exigente, o próprio grupo de AA, para aquele que precisa libertar-se do vício, do álcool, da droga. A gente começa a criar um contexto que seja um pouco mais favorável à nossa cura. Porque nós precisamos favorecer o nosso processo de cura. Se eu tenho uma doença, eu tenho que buscar o tratamento específico para aquela doença. Primeira coisa, os exames que vão me identificar em que nível aquela doença está agindo em mim, em que proporção eu já estou doente. Existem proporções da doença, né? Eu posso estar pré-diabético, como posso estar com os meus índices altíssimos a ponto de me provocar quase a minha morte. Então nós temos ali uma graduação
da ação dessa doença em nós? O primeiro passo é ir lá, identificar em que pé dessa doença eu estou, identificar qual é o médico que vai cuidar, e aí começar a fazer o tratamento, tomar os remédios, as posturas de vida, as mudanças de hábitos, que vão favorecer a nossa cura. Ou então, até mesmo, às vezes não tem cura, são doenças crônicas, mas vão me ajudar a administrar a doença, e eu convivo como se ela não existisse, sabendo que ela está ali, mas os meus hábitos são tão saudáveis, são tão favoráveis, você cerca a doença de hábitos saudáveis. Então você fica minando o poder da doença em você. Agora, se você sabe que você tem diabetes, enfia a cara no doce todos os dias, não tem nenhuma disciplina, você não faz uma atividade física, você não cuida dos carboidratos que você ingere, meu filho, você está dando força à doença que mais cedo ou mais tarde vai te causar prejuízos muito graves. O mal-estar psíquico emocional, ele segue as mesmas regras da doença física, com tratamentos diferentes, é claro. Eu preciso identificar a causa do meu desconforto e buscar um espaço que favoreça o florescimento de uma cura para esse mal-estar. E muitas vezes, quando nós temos coragem de dar um passo na direção deste movimento que vai favorecer a nossa mudança, é natural que a gente leve muita gente com a gente. Porque o outro vai perceber que está dando certo, né? É por isso que eu digo que quando você vai para ser ajudado, você ajuda também. Porque usar uma palavra bonita, né? É uma catarse. O que é a catarse? É um processo de purificação. Eu fico purificado. Eu vou falando da minha dor, eu vou verbalizando, e também nisso a psicologia nos ajuda, que quando a gente é capaz de falar de um sofrimento, nós já estamos com 50% dele resolvido. Se a gente não é capaz de verbalizar um desconforto, é porque ele ainda nos sufoca mais do que deveria. Então a verbalização de uma realidade já é um passo para a cura. Pode observar, às vezes você amanhece, é angustiado, sufocado, não sabe exatamente o que está te angustiando. E aquilo vai te causando um desconforto tão grande, e as pessoas percebem, porque o sofrimento espiritual psíquico, ele se manifesta na cara da gente, né? O outro percebe que você não está bem, ele vai te perguntar, o que você tem? E você não sabe dizer. Agora, a partir do momento que você vai recolhendo as peças daquele quebra-cabeça, e você vai identificando, por que eu amanheci assim hoje? Em que momento que eu senti que aquele desconforto iniciou? Às vezes é uma coisinha que você leu na internet. Às vezes é um e-mail que você leu, uma palavra que te deixou aborrecido, uma cena que você viu na televisão, aquilo desencadeou em você um processo opressivo, enfim. A gente começa a buscar as peças do quebra-cabeça da angústia, e daqui a pouco você se torna capaz de falar sobre o que até então estava te angustiando e que era puro silêncio. É impressionante como, na hora em que a gente começa a desabafar, é como se uma paz interior fosse sendo brotada, expulsando aquilo que até então angustiava. Que a paz é assim, né? Não é um movimento de dentro de fora para... É um movimento de dentro para fora. É por isso que a paz é um sentimento que tem o poder de expulsar os nossos demônios. Que é daqui de dentro para fora. A paz está em mim. E a partir do momento que eu recruto a minha paz, que me foi dada como um dom, quando eu recruto, é como se eu soubesse
que o território está prestes a ser invadido, eu tenho um exército poderoso dentro de mim, mas está todo mundo dormindo. O que eu tenho que fazer? Dar um grito de ordem para acordar o exército que dorme. Ao dar o grito de ordem, o exército acorda, eu começo a trabalhar em favor da minha defesa. É assim que a gente se cura de uma gripe, por exemplo. O vírus da gripe vem, pega os meus anticorpos todos adormecidos, porque está tudo bem. Aí, de repente, o vírus da gripe entra com seu poder invasor, acorda todo mundo, eu dou um grito de guerra para a minha imunidade, ela vem batalhando, e expulsa e mata o vírus. Porque o corpo quer viver, o corpo é inteligente. O corpo vai fazer todo o movimento para ser curado. Agora, quando eu tenho atitudes que cercam o corpo para favorecê-lo, e aí que ele fica feliz mesmo, e aí que ele se recupera melhor. Então, quando a gente é gripado, a gente tem que dobrar o tanto de água que a gente bebe, o descanso que a gente faz. Não é isso que o médico pede? Acho ótimo, você tem que repousar um pouco. Essa frase é ótima. Então, a gente vai fazer um repouso para favorecer os anticorpos a trabalharem a nosso favor. Então, quando eu recruto, quando eu dou um grito, venha para fora aqui os soldados da paz que me habitam, eu começo a expulsar tudo que até então estava me provocando desconforto. É assim que esses grupos trabalham, e é assim que você pode ser curado de todas as angústias que você tem, para que você tenha condições de ajudar os seus dependentes químicos. Porque senão a doença dele passa para você. Não é que você vai fumar maconha, usar cocaína ou beber. Não, não é não. É que o processo destrutivo que está absolutamente atuante nele vai ser atuante em você também. E definitivamente você não poderá ajudá-lo se você não estiver bem. Por isso que a dona Lurdinha nos conclama a falar do papel do codependente. Se você tem alguém que passa pelo processo da dependência química dentro de casa, você tem os codependentes, que são aqueles que estão sofrendo as consequências nefastas do vírus, do álcool, da cocaína, da maconha, do crack. Então a gente precisa neutralizar isso. Os grupos de apoio estão aí para isso, para nos darem condições de dar passos na direção dessa cura. Presta atenção em você. Qual é a palavra de ordem que você precisa dar hoje para você ter condições de se recuperar de tudo aquilo que lhe faz mal? Pode ser que você também esteja vivendo as consequências de problemas que não são seus, mas que te afetam diretamente. Pode ser que você esteja precisando de ajuda. Às vezes você fala tanto que o viciado está precisando de ajuda. Sim, a gente não quer esquecê-lo. Mas a gente quer lhe recordar que você também tem o direito de querer ajuda e de necessitar. Eu gosto muito da frase, né? Às vezes a gente carrega muito mundo sobre as costas. Às vezes a gente quer ser forte o tempo todo. Olha, todo soldado, até o mais corajoso, tem o direito de chorar e dizer que sente medo. Então não é nenhum problema a gente retirar essa couraça de aparente vitória e de luta, disso, daquilo, sair da nossa casa e ir na direção de pessoas que estão sofrendo o mesmo que nós. Acredite, a palavra do outro nos fortalece e a nossa palavra fortalece o outro. A partilha nos encaminha para uma cura muito saudável. Não é mágica, viu? Não é nenhum processo mágico. É um processo terapêutico que a palavra e o testemunho nos proporcionam. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua história e derrame sobre todos vocês a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Num mundo repleto de cortes, de vídeos curtos, de distrações, você escolheu ficar aqui e ouvir isso até o final. Isso já diz muito sobre a sua disposição de
ter um olhar mais fundo. Escreve aí nos comentários a sua cidade e, se quiser, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que também não tem medo de pensar. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!